Obrigado, Alberto. Obrigado, Beluso. O André Roncalha me escreveu aqui, deve estar aparecendo por aí já já. Ele deve pintar na sua tela aí, Alberto. Ele teve um imprevisto, mas, enfim, não impediu dele participar aqui Tá conosco. chegando aí. Ele deve estar chegando aí. Bom, um prazer enorme estar aqui para conversar sobre esse livro, né? E eu vou tentar explicar rapidamente, aí nos 20, 25 minutos no máximo, a ideia do livro, porque eu estou, na verdade, mais interessado em ouvir os comentários do professor Beluso, né? Ele fez um prefácio incrível, né, para o livro, enfim, de tão bem feito que está, nem parece que é prefácio, né? Parece que, na verdade, é um capítulo, talvez o capítulo dos mais importantes do livro, porque ele conta uma história da indústria ali que é fantástica, né? Bom, o título do livro é Brasil, uma economia que não aprende. Ele é um título provocativo, né? Talvez o título mais correto fosse Brasil, uma economia que já aprendeu e deixou de aprender, né? Que perdeu a capacidade de aprender, né? E o pilar do livro, central, é a ideia da indústria, de industrialização e de desindustrialização. Só que a gente procurou escrever um livro, Alberto, até aproveitando o comentário que você fez, a gente aproveitou para escrever um livro da maneira mais didática possível, né? E que tentasse chegar nas pessoas que não são economistas, no leigo, né? Para a pessoa entender a importância desse debate, né? E poder acompanhar o debate, fazer o debate de maneira aberta, de maneira engajada, tirando a linguagem hermética dos economistas, né? Que é uma linguagem que acaba até virando uma linguagem de poder, né? Os economistas fazem questão de não explicar as coisas para parecer que eles são aqueles sábios, né, da montanha, que só eles podem fazer a leitura das escrituras, né? E isso ficam lá na Torre de Marfim, né? E isso a gente acha muito ruim. Então, o primeiro objetivo do livro é trazer de maneira bem didática, né, para leigos, economia sem economês, essa discussão da importância da indústria, que acaba se confundindo com o desenvolvimento econômico, né? Até a gente coloca na epígrafe do livro a definição da palavra indústria em português, castiço, né, que é aptidão, destreza, habilidade de fazer coisas, né? Então, o Brasil que não aprende, na verdade, é um Brasil que não tem mais indústria, né? A gente poderia colocar esse título até, né? Então, indústria se confunde com aprendizado. E esse é um esforço que a gente faz no livro também, de mostrar que indústria é muito mais do que indústria, né? Indústria é aprender, né? É a capacidade de produzir, é a capacidade de inovar, né? A indústria, como dizem os economistas, é o locus privilegiado da inovação tecnológica, né? A gente poderia, inclusive, trocar o termo indústria por tecnologia, né? No final do dia, é praticamente impossível discutir tecnologia e inovação tecnológica sem usar a indústria, né? É na indústria que a inovação tecnológica ocorre fundamentalmente, e os outros setores, né, que aumentam sua produtividade por conta de inovações, também, via de regra, são inovações industriais, né? Então, a agricultura fica mais produtiva porque tem trator, colheitadeira, parte de químicos, né? O setor de serviços fica mais produtivo porque tem computador, tem Zoom, né? São todos produtos que foram concebidos no setor industrial, né? Que hoje em dia também já se espraia para um setor de serviços empresariais e serviços mais sofisticados, né? Não os tradicionais, de modo que a indústria é uma espécie de coração tecnológico da economia, né? É isso que a gente procura mostrar no livro. E é neste coração tecnológico que se dá o aprendizado, né? O aprendizado produtivo. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, aproveitando até que o André entrou aqui e se juntou a nós. Esse aprendizado produtivo não é trivial, né? Não é a primeira coisa que você sentar numa cadeira da escola e aprender, que envolve técnicas produtivas, conhecimento produtivo de fato, várias empresas e assim por diante, né? Então, o outro grande objetivo do livro é esse, de mostrar que indústria é muito mais do que só indústria, né? Eu até me acuso, acho uma coisa incrível, né? Aproveitando que o Beluso comentou do debate, né? Porque os economistas de cunho mais liberal, eles defendem essa ideia de que o que você produz não importa, né? Então, você pode ser rico produzindo bananas, você pode ser rico tendo uma economia de padarias, você pode ser rico produzindo satélites, não importa o que você produz, o que importa é que você faça aquilo com produtividade, né? E tem muita gente que me acusa de ser lobista da indústria, que eu trabalho para os setores industriais, né? Então, eu acho uma coisa bizarra isso, né? Não tenho nenhuma ligação com a indústria whatsoever, né? Acho que a última vez que eu conversei com um industrial deve fazer, sei lá, um ano, né? Então, o ponto não é esse. O ponto é que quando a gente faz uma análise do funcionamento da economia, a gente percebe claramente que tem um setor
que é chave, que é estratégico, que é o setor industrial. Por quê? Porque é lá que se dá a inovação, lá é o motor tecnológico e de inovação da economia. Então, uma economia que perde o seu setor industrial, ou que tem um enfraquecimento do seu setor industrial, como é o caso do Brasil, né, que passa por uma desindustrialização, que é a perda do espaço da indústria no PIB, e é uma desindustrialização, a gente discute isso também no livro, é uma desindustrialização prematura, né, ou seja, a gente começou a se desindustrializar ainda no nível de renda per capita muito baixo, de 10 mil dólares, né, que é diferente de uma desindustrialização de um país muito rico que tem 25, 30 mil dólares de renda per capita, que é uma desindustrialização natural. Num país muito rico, a indústria fica tão sofisticada, tão produtiva e tão high-tech que ela passa a empregar poucas pessoas, né, que fazem coisas muito, muito sofisticadas com muita produtividade. Então, a perda de espaço da indústria num país muito rico se dá por um bom motivo, porque a indústria ficou absurdamente produtiva e com um conteúdo tecnológico gigantesco. Enquanto que o que ocorre no Brasil é o contrário, né? A perda de espaço na indústria se dá porque a gente está perdendo a corrida industrial, a gente está literalmente sendo surrado no mercado mundial pelas indústrias dos países ricos e a nossa indústria não consegue, vamos dizer assim, keep track, né? Não consegue acompanhar essas inovações e está perdendo espaço, e a gente está, de fato, se desindustrializando. Uma outra maneira fácil de entender isso é pensar na escada tecnológica, né? O país rico é aquele que consegue subir a escada tecnológica para chegar lá nos degraus mais altos, né? Então, o coração da tecnologia de ponta está nos degraus mais altos da escada tecnológica. E a subida da escada tecnológica é o processo de industrialização. O problema é que o Brasil e as economias emergentes de renda média pararam ali no degrau do meio, né? Que os economistas chamam de armadilha da renda média, né? Armadilha da renda média porque tem um monte de países se estapeando ali no meio da escada e alguns caindo da escada até, que é o caso brasileiro, né? Quando a gente olha a Argentina, Brasil, África do Sul, todos esses países chegaram na renda média, mas não conseguem avançar mais. Eles perderam a habilidade, até porque os degraus mais de cima são mais difíceis de se subir, né? Porque tem gente lá que já ocupa, inclusive, como a gente brinca, né, André? Eles atiram objetos nos que vêm lá de baixo, porque eles são empresas multinacionais muito poderosas. Eles não fazem isso por mal, eles fazem isso porque eles estão lá para defender o mercado deles, para defender o produto deles, né? Então, é difícil mesmo, né? Ficar rico, né? Como diz o Beluso, né? Manda quem pode e obedece quem tem prejuízo. Ficar rico não é para quem quer, ficar rico é para quem pode. É uma tarefa realmente hercúlea, né? E tudo isso que eu estou contando, na verdade, já enfim, os economistas chamados estruturalistas ou cepalinos, né? E a gente tem aqui talvez um dos maiores expoentes, dos economistas mais importantes dessa linhagem no Brasil e no mundo, que é o professor Beluso. A gente está careca de saber disso, né? Essas ideias já estão na CEPAL, estão no Preves, estão no Furtado, estão no Antônio Serra, em Nápoles, 2600, né? A grande questão é que, hoje em dia, a gente tem muito mais instrumentos teóricos e empíricos para mostrar isso, né? Eu brinco que os economistas cepalinos, eles assistiam esse fenômeno que a gente está falando, numa televisão em preto e branco, né? Hoje a gente tem uma tela 4K, HD, com alta definição. Inclusive, esses métodos que eu tenho trazido de complexidade econômica, os econofísicos trouxeram a partir de análise de bancos de dados gigantescos, né? Nada mais é do que uma metodologia empírica para a gente assistir numa tela de alta resolução, HD, o que o Prebisch e o Furtado diziam, né? A gente consegue ver de maneira cristalina, né, todos esses fenômenos, né? Então, o que aconteceu no Brasil foi, vamos dizer assim, um processo em que a gente perdeu essas capacidades, a gente está se desindustrializando e a sociedade brasileira entrou numas de achar que tudo que a gente fez no passado era errado, né? Ou pelo menos o campo majoritário, né, dos economistas mais liberais e a sociedade, né, na sua maioria, meio que embarcou nessa ideia de que o Brasil fez 50 anos de erros, então precisa ser tudo desfeito, né? Tem uma frase que a gente brinca até do Gustavo Franco, que é "We have to undo 50 years of stupidity", né? Que eu acho que representa bem essa ideia de que tudo que o Brasil... Porque como o Brasil parou de crescer nos anos 80 e 90 e começou a ter dificuldades, tirando aquela janela da era Lula ali, que a gente cresceu muito na primeira metade, né? Essa interpretação de que o Brasil fez tudo errado ganhou muita força, né? Em vez de a gente olhar o passado e ver onde a gente acertou e onde a gente errou, a interpretação de que a gente fez tudo errado e que
a gente precisa vamos dizer assim, fazer o oposto, ganhou muita força na sociedade. Então, isso a gente também tenta mostrar no livro, né, que quando a gente analisa esses processos econômicos e históricos, a gente precisa ser capaz de separar o joio do trigo, né? Não dá para a gente ter uma atitude traumática, né? Falar, putz, o Brasil começou a parar de crescer, perdeu espaço para a Coreia, perdeu para a China, desde os 80 e 90. Então, acho que toda a industrialização brasileira foi errada, a gente não deveria ter se industrializado, a gente deveria ter seguido nossa vocação agrária, ou até mesmo, como falou o ministro Paulo Guedes ontem, né? O gasto do governo destruiu a economia, o Estado desenvolvimentista destruiu a economia, então o que a gente tem que fazer é desmontar tudo, acabar com tudo, desmontar o Estado, não ter mais ideias desenvolvimentistas e deixar o mercado simplesmente funcionar, que automaticamente ele vai trazer o desenvolvimento econômico. Então, também essa ideia a gente combate no livro, né? O buraco é muito mais embaixo, né? Realmente muitas experiências desenvolvimentistas, né, de tentar produzir o avanço tecnológico foram feitas no Brasil, na América Latina, na África do Sul e na Ásia, e não deram certo, né? Não deram certo porque é uma luta difícil, né? Como eu e o André colocamos, é uma espécie de briga do Mike Tyson contra um peso-pena, né? Então, a nossa indústria é um peso-pena que vai lutar contra o Mike Tyson, né? Por que Mike Tyson? Porque as empresas ricas já têm o domínio tecnológico, o core, as patentes, a escala, já tem os mercados todos articulados, né? Então, essa luta de uma empresa emergente, né, brasileira com uma multinacional é muito difícil, né? Quando você vai lutar com o Mike Tyson, a probabilidade é que você vai tomar uma surra mesmo, né? E aí você vai perguntar, por que eu apanhei do Mike Tyson? Fala, pô, porque ele é o Mike Tyson e você não é um lutador de boxe, vamos dizer assim, de primeira, né? Então, essa assimetria já está embutida no sistema produtivo mundial e no sistema de manufaturas, né? Na chamada corrida industrial, né? O que os economistas cepalinos chamavam de centro-periferia, que a gente fala bastante no livro, é justamente essa ideia de que o core já tem esse domínio tecnológico, né? Que é onde estão os bons salários, né? Onde está a economia de escala, a economia de escopo e o alto conteúdo tecnológico, e a periferia, que são os países pobres e mais pobres, não tem esse domínio do core tecnológico. Eles tentam subir essa escada ou esse platô para chegar lá em cima, mas eles têm que fazer isso num ambiente concorrencial muito violento, né? Ou melhor, eles estão tentando concorrer aqui, e lá em cima o mercado está concentrado e as empresas de cima não deixam as empresas de baixo subirem pela própria natureza do sistema econômico, né? E isso se aplica fundamentalmente à parte industrial. A parte de serviços tradicionais, não tem muita diferença entre a maioria das economias do mundo, né? O serviço tradicional, cabeleireiro, manicure, pedicure, restaurante, lojista, atendente, taxista, não é isso que diferencia os países, né? O que diferencia os países é a manufatura high-tech e os serviços sofisticados. É aí que está a diferença, né, da riqueza e da pobreza das nações, inclusive, como o Beluso sempre destaca a ideia da hiperindustrialização, os países muito ricos são aqueles que conseguem fazer a indústria se entranhar, né, no sistema agrícola e no sistema de serviços também, que acaba até ganhando mais produtividade, né, apesar de não ter tanta facilidade, né? Então, eu vou concluir aqui essa apresentação rápida, né, tentando resumir o que tem lá no livro, né, reforçando a ideia de que indústria é muito mais do que indústria é um aprendizado, né? Até um dos livros que nos inspiraram, esse livro que eu tenho aqui do Stiglitz, que é o Creating a Learning Society, né? Creating a Learning Society é uma sociedade que é capaz de aprender a fazer coisas, né? Uma sociedade que aprende, que é mais do que tudo uma sociedade industrial ou superindustrial, mas não é a indústria de sapato, de queijo, de alimento, de cigarro, de bebida. É a indústria de supercondutores, de reatores nucleares, de máquinas mecânica de precisão, química fina, é a nata tecnológica do planeta, né? Então, é essa escada tecnológica que o Brasil deveria subir para se desenvolver, só que a gente está, na verdade, caindo, né? A gente está caindo pelas tabelas, como diria o outro. Então, eu vou encerrar aqui, enfim, só para dar o pontapé inicial aí do resumo das ideias básicas do livro.